Olá! O ciclo de palestras Fundamentos do Direito Privado tem por objetivo ampliar e aprofundar o conhecimento dos temas que compõem a unidade curricular Fundamentos de Direito Privado no curso de Direito da Unifesp. O tema de hoje é Autonomia Privada, Limites e Possibilidades no Estado Contemporâneo. Nossos convidados são os professores doutores Cláudio Miquelon e Jorge César Ferreira da Silva. A partir da Idade Moderna, quando se pensa o direito privado, o primeiro valor moral e jurídico que vem à mente dos leigos e dos profissionais é o da autonomia privada, mesmo que sob terminologia diferente. Às vezes liberdade, às vezes autonomia da vontade, dentre outros. É, portanto, da mais elevada importância para qualquer um que se dedica ao direito privado entender não apenas o que significa autonomia privada, e quais os seus desdobramentos concretos no ordenamento jurídico nacional, mas também apreciá-la desde um ponto de partida mais livre em relação ao jurídico dogmático, capaz aqui de questionar sua compreensão hegemônica, interação com outros valores morais e jurídicos e até mesmo propor reflexões baseadas em concepções de ética normativa e filosofia da ação social, menos usuais na reflexão acadêmica nacional. Temos hoje o privilégio de contar com dois convidados capacitados a oferecer esses tipos de reflexões no nível mais extraordinário de excelência intelectual. São eles, o professor doutor Cláudio Miquelon e o professor doutor Jorge César Ferreira da Silva. Então, antes de passar a palavra aos nossos convidados, vou ler brevemente o currículo para que a gente possa aqui conhecer um pouquinho da história de cada um deles. O professor Dr. Cláudio Miquelon é doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de Edimburgo e mestre em Direito Privado pela URGS, mesma universidade onde se graduou em Direito. É professor catedrático de Filosofia do Direito na Universidade de Edimburgo, além de autor de importantes artigos e livros publicados em inglês, português e espanhol. O professor Dr. Jorge César Ferreira da Silva é doutor em Direito Civil pela USP e mestre em Direito Privado pela URGS, mesma universidade onde se graduou em Direito, além de professor e autor de importantes artigos e livros dentro e fora do país. O professor Jorge César é advogado com intensa e destacada atuação como parecerista e árbitro. Sejam muito bem-vindos aqui ao Comunica Direito Privado e ao nosso ciclo de palestras sobre fundamentos do direito privado. Eu não canso aqui de reafirmar minha satisfação em recebê-los e principalmente de ter a oportunidade de ouvi-los. Então, aqui, para aproveitar ao máximo o nosso tempo, eu vou passar de imediato a palavra ao professor Cláudio Miquelon para a sua fala, e depois eu passo a palavra ao professor Jorge César. Muitíssimo obrigado, professora Isis. Eu fiquei muito lisonjeado com o convite e queria agradecer muito. Como eu falei antes, um pouco de começar a gravação, eu tenho uma constante culpa por ter saído do Brasil. E essa culpa, ela fica um pouco aplainada, um pouco amainada, pelo fato de que eu consigo falar com pessoas, com colegas e com estudantes brasileiros, agora, durante a pandemia, mais online. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade. E eu vou tentar usar os meus 20 minutos de uma maneira eficiente. Então, eu vou começar já tentando estabelecer alguns conceitos mais básicos sobre a autonomia privada. Em primeiro lugar, algo sobre o que o professor Jorge e eu conversamos antes do evento de hoje, é que talvez não faça sentido falar de uma autonomia privada, mas de autonomias privadas, tantas autonomias privadas quanto ordenamentos jurídicos há. Ainda assim, eu gostaria ainda que haja diferentes ideias de autonomia privada em diferentes ordenamentos jurídicos, há também uma série de relações entre essas ideias de autonomia privada no Brasil, na Alemanha, no Reino Unido. E essas relações, uma das relações, obviamente, é uma relação histórica, influências mútuas dos sistemas jurídicos, etc. A relação que me interessa aqui hoje um pouco mais é a relação normativa que pode haver entre essas diversas autonomias privadas. Aquilo que talvez seja um conjunto de considerações normativas que se usa que as pessoas usam, que os juristas e que a dogmática e que os políticos às vezes usam para configurar mais especificamente o que é autonomia privada dentro de um determinado ordenamento jurídico.
Então, o que me interessa aqui é falar sobre essas considerações normativas, sobre essas ideias sobre bens e valores que a autonomia privada presumivelmente visaria servir. Então, o que eu vou fazer hoje é falar rapidamente sobre 3 pontos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco sobre a relação entre público e privado. Autonomia privada, afinal de contas, é autonomia privada. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa ideia de privado, essa ideia do que é o espaço privado. E depois de falar sobre essa ideia, eu gostaria de falar um pouco sobre o valor do espaço privado. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de tratar. Então, primeiro a ideia do espaço privado, depois o valor do espaço privado. Por que esse espaço privado seria alguma coisa boa para que nós possamos, que nós devamos defender ou proteger? E, em terceiro lugar, e mais rapidamente, eu gostaria de falar especificamente sobre o papel do direito em relação à autonomia privada, ou pelo menos em relação a proteção desses valores que um conceito robusto de autonomia privada procuraria desenvolver ou realizar no sistema jurídico concreto. Pois bem, essa ideia de público-privado ela é uma das distinções fundamentais, fundantes da modernidade. Não é que a distinção seja nova. A distinção entre público e privado é uma distinção que nós conhecemos pelo menos desde a Antiguidade Grega e a Antiguidade Romana. A Hannah Arendt tem um livro muito legal chamado A Condição Humana, na qual ela discute a noção de público e de privado, especialmente na Atenas do século V a.C. e no Domus Romano. E essa ideia de público e privado, então, é uma ideia que é pervasiva, é contínua na história da humanidade. Há um livro do Raymond Gauss, professor de Cambridge, que faz toda uma historiografia sobre os vários conceitos de público e privado. Então, público e privado não há uma distinção, há várias distinções entre público e privado, não? E historicamente elas foram muito diferentes. Eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre a distinção entre público e privado na Grécia clássica ou em Roma. O que me interessa aqui é a distinção entre público e privado que a gente vê surgir como uma das distinções centrais da modernidade. Essa distinção entre público e privado que eu vejo que a gente vê surgir como uma das distinções centrais da modernidade é uma distinção entre duas esferas de ação social, né? São esferas de ação social que seguem lógicas distintas. Então, enquanto na esfera de ação social pública, o agente que age nessa esfera, a presunção que nós fazemos é que esse agente está tomando, ou deveria estar tomando em conta, os interesses de outras pessoas também, ou seja, todos aqueles com inclinação mais tomista, mais aristotélica, vão falar do bem comum, não? Mas a ideia é que o bem dos demais é uma parte integrante do próprio bem do sujeito que age no domínio público. Então, pensem, por exemplo, no seguinte: imagine o ministro de Estado. Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso no nosso uso normal da linguagem. Pensem no ministro de Estado que fosse a televisão e dissesse: olha, estou defendendo esse novo projeto de lei que eu defendo porque ele beneficia os meus amigos. Eu tenho amigos, esses amigos vão se beneficiar enormemente ao custo do resto da população, mas meus amigos vão se beneficiar enormemente, e é por isso que nós devemos passar esse novo projeto de lei. Por isso essa é a justificativa que eu encontrei para propor um novo projeto de lei. Não só esse ministro, eu espero, rapidamente perderia o cargo, mas e havia algo estranho nessa noção de que eu posso fazer escolhas arbitrárias como agente público que não tomam em consideração o bem de todas as pessoas que estão sujeitas à minha decisão. Então, a minha decisão é uma decisão que... E eu não estou dizendo que os agentes públicos fazem isso. Ao contrário, talvez eles não façam isso quase nunca. Talvez a maior parte dos políticos e agentes públicos não faça isso. Talvez, não sei. Eu não sou um sociólogo e eu não posso falar sobre o quão pervasivo isso é. Mas eu posso dizer que a lógica do domínio público é uma lógica em que essas pessoas deveriam estar fazendo isso, não? É isso que a gente entende como a lógica do domínio público.
mesmo o ato de votar, o sujeito que vota e diz, não, eu vou votando, mas eu voto só com o meu interesse. Esse é um sujeito que não está fazendo aquilo para que o voto serve. O voto é um ato público, em que o sujeito defende não o seu próprio interesse, mas defende uma certa ideia de bem para a coletividade. Então, notem, eu não estou defendendo que os políticos e os agentes públicos façam isso todo o tempo. Mas a lógica dessa esfera de ação pública é uma lógica em que os interesses das pessoas afetadas pela decisão têm de ser tomados em conta. Não? Pois bem. O domínio privado é um domínio bem diferente disso. O domínio privado é um domínio no qual os agentes não precisam sempre, necessariamente, tomar em conta o outro, a relevância do outro, do bem do outro, a relevância dos direitos do outro, ela é relativa em relação e no domínio privado. E, de fato, mesmo que a minha ação privada acabe sendo uma ação que gera malefício público, vamos dizer assim, no domínio privado não se espera que a minha ação seja uma que tome em conta os interesses dos outros o tempo todo, e primariamente os interesses dos outros. Então pense no seguinte, eu decido casar com a minha esposa. Eu me apaixono por ela, eu proponho casamento e tal, mas vamos supor que haja uma boa razão pública para que eu case com pessoas com outras constituições genéticas, que aumentaria muito mais a diversidade genética da população, tornaria a população muito mais resistente a pandemias, por exemplo, se houvesse mais diversidade genética dentro de uma população determinada, porque um vírus não necessariamente vai atingir só o sujeito, vai atingir a mais gente que pode ser afetada. Então, há uma boa razão pública, digamos, eu não sou médico, mas digamos que haja uma boa razão pública para que eu case com uma pessoa que não é a pessoa por quem eu me apaixonei. Haveria algo estranho em uma pessoa que me criticasse por, na escolha de com quem eu vou casar, nessa escolha, eu não ter tomado em consideração o bem da coletividade. Não? Então, o domínio privado não é um domínio de egoísmo, notem. Ele é um domínio em que eu elejo se eu quero tomar em conta o bem dos outros ou não. Ele não é um domínio de egoísmo, é um domínio de relativa irresponsabilidade. A ideia aqui não é de que a ideia de que eu tenho um espaço de irresponsabilidade moral, vamos dizer assim. A decisão que eu tomar, ela deve ser mantida porque ela foi a minha decisão. Não porque ela é uma decisão maravilhosa, não porque não porque ela promove o bem comum, o bem da coletividade, o bem de todos. Talvez não promova o bem de ninguém, mas é a minha decisão. E é importante ter esse espaço. Pensem, por exemplo, no seguinte: o Jorge, que é meu amigo de muitos anos, ele tomou uma decisão em algum momento na sua vida, que é uma decisão completamente racional. Ele é gremista. E essa decisão é completamente racional, não faz o menor sentido. Mas é importante que ele tenha espaço para fazer essa decisão. Né? O sujeito que... Eu não vou... As razões para ser colorado são gigantescas, claramente superiores, e claramente o Internacional é um time que merece esse suporte, mas é a decisão dele. Ele vai tomar essa decisão e eu vou respeitar essa decisão. Ainda que para o bem comum, ou para o bem, ou em termos de racionalidade não seja a decisão mais racional, esse espaço é o espaço da decisão dele. Muito bem. Se isso é o tipo de bem que a autonomia privada quer, ao qual a autonomia privada quer responder, se é esse ponto, a questão que se impõe para nós é a questão de saber por que cargas d'água seria bom fazer isso. Pô, pensei. Intuitivamente parece que eu tenha que prestar contas de com quem eu vou casar, do time que eu torço, para a coletividade, não parece uma coisa boa, né? Intuitivamente, mas intuições, a filosofia não se faz de intuições, né? De impressões, e o conhecimento humano não se faz primariamente de intuições ou impressões. A gente tem que articular essas impressões, tentar entender
por que essas impressões são o que são. E aí aqui vem a segunda parte da minha fala. Há 3 ordens de razões pelas quais alguém poderia pensar que é uma boa criar esse espaço de autonomia para os agentes privados. 3 ordens de consideração. Eles não são argumentos completos, são tipos de argumentos, tá? Em primeiro lugar, eu posso ter um instrumentalismo agregativo. Vocês já ouviram falar disso, não? São aquelas situações em que a pessoa diz, não, nós temos que dar liberdade para o indivíduo tomar suas decisões, etc., porque, ao fim e ao cabo, isso gera o bem comum. A ideia da mão invisível do mercado, do Adam Smith, né? Essa ideia de que se as pessoas tiverem um espaço de tomar decisões pensando primariamente nas suas afinidades eletivas, não no bem comum, acaba resultando que algum bem comum surge. Então, a mão invisível do mercado, do Adam Smith, resolveria o problema do conflito entre público e privado. Né? Então, na verdade, a razão para proteger a autonomia do indivíduo é, no final das contas, o bem comum. Há muitas versões contemporâneas da Law and Economics e de outras versões do funcionalismo, não só Law and Economics, ou Análise Econômica do Direito, que pensam a ideia de autonomia privada a partir dessa perspectiva instrumental agregativa. Então, o que vai fazer? Por que é agregativo? Porque agrega os bens de todos, né? Então, se eu der autonomia para todo mundo, a economia vai se desenvolver mais, vai haver mais riqueza, a tecnologia vai se desenvolver mais rapidamente, etc. Se isso é verdade ou não, isso não é um problema que eu quero tratar aqui, mas eu quero identificar um tipo de argumento. Um tipo de argumento que foi utilizado para justificar a autonomia privada. Há um segundo tipo de argumento que é muito tradicional dentro do direito, e esse segundo argumento é um argumento que pensa que a autonomia privada, que esse espaço que o indivíduo possa ter para tocar o seu próprio destino, que esse espaço tem um valor intrínseco. Não? Que, por alguma razão, eu vou dar para vocês um exemplo de um argumento para ficar mais claro, por alguma razão, o valor seria um valor seria um fim em si mesmo. Né? Ou seja, então pense, por exemplo, em alguém que acreditasse em uma máxima, como, por exemplo, não se deve interferir na vida privada dos outros, nas decisões dos outros, por uma questão de incremento da liberdade negativa, não se deve interferir nisso, a não ser que o exercício da liberdade privada resulte num dano para alguém, algo como o princípio do dano, o harm principle do John Stuart Mill. Então, quanto mais liberdade nós tivermos, ter liberdade para fazer escolhas é uma coisa intrinsecamente boa. Se é uma coisa intrinsecamente boa, as limitações a isso são intrinsecamente ruins. Então, quanto mais tempo, quanto mais espaço eu tenho para tomar decisões, melhor. E quando é que eu limito aí? Quando a liberdade de outra pessoa está em choque com a minha liberdade. Quando, por exemplo, o tal do harm principle do Mill, não? Então, a minha liberdade não pode envolver a liberdade de matar um de vocês, e assim por diante. Pois bem. Essas são 2 maneiras de pensar esse instrumentalismo não agregativo. Esse instrumentalismo. Então, desculpa, vou voltar sobre isso. São 2 maneiras de pensar o valor do domínio privado, da autonomia privada. O instrumentalismo agregativo e a ideia de valor intrínseco. Muito bem. Mas há uma terceira maneira. A maneira que eu acho mais interessante, talvez, que é uma espécie de instrumentalismo não agregativo. É um instrumentalismo que não pensa simplesmente no valor agregado que a autonomia privada gera. Pensa no valor que a autonomia privada gera para o indivíduo que possui autonomia. Pois bem. O que eu tenho aqui em mente é algo como a teoria contemporânea da ética das virtudes. Na ética das virtudes, a razão principal
para eu tomar decisões, para os meus pais tomarem decisões, para o Estado tomar decisões. A razão principal é a atualização de certas potencialidades que eu tenho. Não? Então eu tenho certas... Eu posso me tornar um homem justo, um homem caridoso, um homem bom, um homem... e essas potencialidades, eu não tenho isso de nascença, ninguém tem isso de nascença, não? Então a ideia é que eu vou, aos poucos, desenvolver essa personalidade, esse caráter, que é um caráter moralmente bom, possivelmente até esteticamente bom. Posso ter um bom senso de humor, uma apreciação da beleza, etc. Mas a ideia é que eu vou desenvolver esse caráter, essa personalidade, dentro do meu domínio privado. Desde Aristóteles, pelo menos desde Aristóteles, talvez desde antes, essa ideia de que para que eu desenvolva a minha personalidade, para que eu desenvolva as minhas virtudes, meu caráter, as minhas excelências de caráter, eu preciso ter um espaço em que eu tomo decisões, em que eu não sou com perdão da expressão, um pau mandado de outras pessoas, em que eu não sou simplesmente um mandalete, em que eu tomo as decisões e tenho de arcar com as consequências das minhas decisões. Eu tenho que ter a liberdade tanto de acertar quanto de errar, de tomar decisões que são, mesmo que sejam decisões ruins. Eu tenho uma filha adolescente agora. E isso me ensinou que é muito difícil. Ela toma decisões equivocadas frequentemente. São obviamente equivocadas, ela é uma menina inteligente. Obviamente equivocadas. E parte de eu permitir a ela desenvolver certas características da personalidade dela é que eu deixe ela cometer esses erros, tomar essas decisões equivocadas. Então, há limites, evidente, mas... Então a ideia é que talvez a autonomia privada não seja simplesmente algo que ajuda o bem comum, algo que depende de uma série de pressupostos empíricos da mão invisível do mercado. Talvez não seja simplesmente o fato de que ela tem um valor intrínseco, mas talvez seja o fato de que ela permite um espaço em que o sujeito possa se desenvolver. Uma das coisas estranhas sobre a modernidade é que nós pensamos o ser humano como se ele fosse mais ou menos estático, ou seja, a gente tem essas ideias de desenvolvimento para crianças e adolescentes, mas em algum momento, por volta dos 18 anos, 16 anos talvez, a gente começa a pensar o ser humano como, de uma certa maneira, completo. Não? Na ética das virtudes, o sujeito continua desenvolvendo as excelências de caráter o resto da vida. Não? Então, talvez o espaço do autonomia privado seja esse, tenha esse valor também. Por fim, esse vai ser o ponto mais breve da minha fala, o que o direito tem a ver com isso? Não? Essa é uma pergunta interessante. Depende um pouco de onde vocês vão, qual perspectiva vocês vão adotar para o valor do direito, para que serve o direito. Não? Essas três ordens de razão que eu mencionei há pouco, razões de instrumentalismo agregativo, valor intrínseco da autonomia privada e instrumentalismo não agregativo, essas três, elas correspondem mais ou menos a as três grandes teorias ou approaches que existem hoje em ética, não? Consequencialismo, principalmente utilitarismo, a ideia de valor intrínseco é o deontologia, o kantianismo, o deontologia de alguma maneira geral, e a ética das virtudes, o instrumentalismo não agregativo. Pois bem, o que o direito tem a ver com isso? Depende um pouco sobre como vocês acham que o valor do direito se vindica. Há uma teoria sobre o valor do direito em que o direito deve prover simplesmente esse espaço de conflito, deve regular simplesmente esse espaço de conflito, permitindo, portanto, o maior uso da minha liberdade. Uma teoria deontológica do direito. Há teorias do direito que pensam o direito a partir dos benefícios extrínsecos que o direito tem, em particular, benefícios que são mensuráveis como PIB, etc. Mas há uma outra concepção do direito que pensa o direito como tendo essas duas funções, possivelmente, mas também a função uma função pedagógica. O direito é algo que gera esferas progressivamente mais complexas de reconhecimento mútuo entre as pessoas, que permite às pessoas desenvolverem as suas excelências e colaborarem umas com as outras no desenvolvimento dessas excelências. Se o direito tem essa última função, a autonomia privada também se vindica, se justifica
a partir dessa concepção de instrumentalismo não agregativo. Então, o direito, a autonomia privada no direito, ela parece servir uma série de diferentes senhores. Esses senhores não são necessariamente incompatíveis, né? Uma boa parte da modernidade foi pensada tentando mostrar que não há incompatibilidade entre eles. Mas os teóricos do direito, os filósofos do direito, frequentemente procuram reclamar para a sua concepção de autonomia privada uma preponderância em relação às demais. Talvez não chamada virtue jurisprudence, a teoria do direito baseado nas virtudes, que é muito mais pluralista nesse sentido. Muito bem. Portanto, o que eu quis fazer aqui com vocês hoje foi dar uma ideia sobre por que cargas d'água nós estamos discutindo autonomia privada, por que a autonomia privada é algo relevante, qual a relação da autonomia privada com o espaço privado e quais os tipos de razões que a gente usa para defender a existência da autonomia privada, mas também, isso é importante, para na esgrima de tentar determinar qual é o conteúdo específico da autonomia privada, a gente usa esses argumentos dentro de diferentes ordenamentos jurídicos. Muito bem, eu já extrapolei um pouquinho meu tempo, mas eu queria dizer para vocês que foi um prazer poder falar sobre isso com vocês. E estou curioso para ver o que o Jorge tem a dizer. Muito obrigado. Bom, professor Miquelon, eu só tenho a agradecer, eu fiquei aqui fazendo várias anotações, prestando muita atenção em toda essa construção que o senhor muito bem desenhou e nos apresentou, então agradeço as perspectivas, foi realmente brilhante, eu fiquei encantada, o professor Pedro Aleixo sinaliza aqui que foi uma brilhante apresentação e realmente eu fiquei com várias anotações, tentando assimilar tudo ao máximo. Agradeço muito, os nossos alunos aqui são todos que estão assistindo esse nosso vídeo, com certeza vão se encantar aqui com a sua fala. Então, de imediato, também estou curiosíssima para ouvir o professor Jorge César. Então, de imediato, eu passo a palavra para a sua fala, professor. Bom, professora Isis, muito obrigado. Para mim é muito bom voltar a falar aqui para a Unifesp e convite de vocês, tanto teu quanto do Pedro, sempre me alegraram, e hoje, mais especialmente, pelo fato de estar podendo, de novo, aprender um pouco com o meu amigo Cláudio Miquelon, com quem eu já venho aprendendo aí nos últimos mais ou menos 40 anos, né? Então, muito obrigado pelo convite, e obrigado também por trazer esse tema que é tão caro para mim, e ele é efetivamente tão caro que talvez eu tenha falado na minha vida sobre ele, pelo menos do ponto de vista como nós vamos fazer hoje, pouquíssimas vezes, né? E então, que bom que nós estamos reunidos aqui hoje para tratar desse assunto. O Cláudio fez algumas considerações do ponto de vista filosófico e eu quero abordar a autonomia privada sob uma outra perspectiva. Nós dois tínhamos conversado antes e ambos têm a mesma opinião de que, por um lado, é muito difícil nós falarmos da autonomia privada, ou pelo menos nós vivenciarmos efetivamente a autonomia privada, sem ter um determinado contexto. Nós podemos ter uma concepção de autonomia privada que seja válida para o Brasil, por exemplo, nós podemos ter uma que seja completamente distinta, ou talvez inexistente. Se nós pensarmos na antiga União Soviética, nós podemos ter uma compreensão de autonomia privada também distinta se nós falarmos da China hoje, ou, eventualmente, em algum país com uma outra cultura, ou quando nós falarmos em algum tipo de uma sociedade, como, por exemplo, sociedades indígenas, né? Ou sociedades que possuem uma estrutura antropológica, inclusive, muito distinta da que nós estamos acostumados. A noção de autonomia privada é duplamente contingente. Ela é contingente do ponto de vista conceitual e ela é também contingente do ponto de vista da sua atuação. E é por causa disso que eu quero explicar, talvez, dentro de uma dessas perspectivas,
um pouco do fenômeno da autonomia privada em si, e depois tratar de como se pode aplicar esse conceito em casos concretos, ou do ponto de vista mais concreto, não em casos concretos, eu não vou entrar nisso, né, mas em determinadas estruturas mais específicas. E o que eu quero aqui é fazer aquilo que eu gostaria que alguém tivesse feito para mim quando eu estava na graduação. Aquilo que eu gostaria que alguém tivesse feito para mim quando eu talvez iniciei os meus estudos de direito privado, que é muito mais do que oferecer respostas, é oferecer um índice, um catálogo de assuntos dentro dos quais a noção de autonomia privada se concretiza, se torna um pouco mais concreta. Ou seja, a partir de um conjunto de dados sobre os quais se pode construir, efetivamente, um discurso um pouco mais com conteúdo um pouco mais profundo do que este que eu vou ter condições de apresentar nesses minutos que me cabem. Então, em primeiro lugar, quando nós pensamos no fenômeno em si, né, em que contexto que nós podemos falar sobre ele? Né? E o contexto que eu quero discutir, a autonomia privada, é no contexto da dogmática jurídica. Bom, para isso, o primeiro ponto que me cabe aqui esclarecer é o que eu entendo por dogmática jurídica. Tá? Eu, portanto, não vou discutir autonomia privada absolutamente descontextualizada, mas vou discutir a autonomia privada dentro de uma concepção de direito que é utilizada especialmente por diversos países, notadamente da família romano-germânica, né? Vale dizer, da Europa continental para a América Latina, sobretudo, ou, enfim, América do Sul e uma parte da América Central, e que nós vamos ter aqui um modo efetivo de não só compreender o direito, como também de aplicar o direito. Aqui existe, em primeiro lugar, a nota distintiva da dogmática para, por exemplo, a filosofia do direito. Na filosofia, nós temos fundamentalmente uma análise que diz respeito à compreensão do direito, né, na filosofia do direito. São questões básicas, muitas vezes questões fundamentais e, acima de tudo, questões que vão gerar uma possível tomada de posição, por exemplo, no que diz respeito à interpretação. Mas ela, em si mesmo, não realiza a aplicação do direito. Ao contrário disso, a dogmática faz isso, né? A dogmática não só, portanto, é uma concepção do direito, como ela também é uma concepção que realiza o direito na medida em que ela trata de modos como deve se comportar, por exemplo, um juiz, ou quais os argumentos que pode utilizar, quais os argumentos que não pode, e assim sucessivamente. O que é essa dogmática? Muito rapidamente aqui. Em primeiro lugar, ela parte de dogmas, né? Ela parte de determinados axiomas. Eu vou me limitar a lembrar 3. Primeiro é que a norma deve ser seguida, né? As normas jurídicas devem ser seguidas. Em segundo lugar, que existem fontes específicas dessas normas, né? Como, por exemplo, a legislação, que é talvez a fonte mais conhecida. E um terceiro dogma é que o direito é um sistema. Tá? Isso é típico da dogmática, é uma compreensão do direito a partir do qual ele é um sistema. Pois bem, dentro dos atores que compõem, que realizam o direito, a dogmática também pressupõe a divisão de determinados papéis. Né? Nós temos um papel, por exemplo, para o legislador, nós temos um papel para o juiz, nós temos um papel para um doutrinador. Tá? O juiz aqui é aquilo que nós poderíamos chamar, vamos dizer, de operador do direito, porque pode ser um juiz, pode ser o advogado, mas aquele que executa, né, a tarefa, por exemplo, de aplicação efetiva do direito. Nós temos, portanto, alguns papéis que são vinculados a cada um desses atores, e esses papéis compõem aquilo que, ao fim,
nós vamos encontrar como resultado da produção jurídica. Em geral, a produção jurídica é o efeito exatamente de uma atividade dessa sobre a outra. O juiz que julga à luz daquilo que o legislador estabeleceu e o doutrinador que analisa e critica e, portanto, qualifica aquilo que é produzido tanto por um quanto por outro. Essa dogmática também realiza uma limitação acerca dos argumentos que são utilizáveis nessa produção jurídica e também, notadamente, nos mecanismos interpretativos das normas, né? Tanto de normas quanto de fatos. Esses argumentos ou esses mecanismos são muito voltados ou se assentam fundamentalmente no papel da tradição, né? São argumentos e são mecanismos, são metodologias que vêm sendo testadas, utilizadas, aprovadas, repetidas ao longo dos anos, né? Ao longo das décadas, ao longo dos séculos. E aqui nós podemos discutir em que medida isso existe cada momento histórico, mas o fato é que em determinados momentos históricos se passa a olhar para trás e se passa a verificar, a partir daqui eu posso identificar determinadas características. Pois bem, se esse é o contexto dentro do qual nós podemos pensar a autonomia privada, e eu quero só dar um passo para trás, isso vai ser muito diferente de um contexto, por exemplo, de alguém que sustenta, para utilizar simplesmente algo que já foi referido pelo professor Cláudio, Law and Economics. Law and Economics pode ser uma dogmática, mas não é a mesma dogmática que eu estou falando aqui. Também, se nós tivermos uma visão de direito que seja muito distinta daquela, como eu disse antes, que eventualmente seja pautada numa ideia de contrato que vicejava na antiga União Soviética, nós vamos ter uma concepção totalmente diferente deste contexto. Mas se o contexto que nós estamos falando é este que eu expus para vocês, é o contexto da dogmática, para que nós falemos de autonomia privada, nós temos que entender alguns pressupostos que são utilizados para a compreensão dessa autonomia privada e, mais do que isso, para a concretização dela dentro desse contexto. Em primeiro lugar, o primeiro pressuposto é uma certa visão de ser humano. O segundo pressuposto é que a dogmática possui uma certa visão de igualdade. O terceiro pressuposto é que a dogmática também porta em si uma certa visão filosófica. Sobre esses 3 pontos, eu quero tecer alguns comentários rápidos. Primeiro deles, então, uma certa visão de ser humano. Para a dogmática, os seres humanos são, em primeiro lugar, separados da natureza. Eles possuem um valor distinto, né, daquilo que nós vamos encontrar dos outros entes que compõem a biosfera, digamos assim, né, que compõem o ambiente ecológico no qual nós nos encontramos. Isso é muito próprio da dogmática, isso é muito próprio, em certa medida, da modernidade. Se nós olharmos para trás, né, se nós pensarmos, por exemplo, no século XIII, depois de Cristo, nós vamos nos lembrar de São Francisco de Assis, que falava do irmão Sol e irmão Lua. Na verdade, o irmão Sol e o irmão Lua, assim como os cavalos, assim como os patos, assim como as pedras, eram entidades que, vistas dentro de uma determinada concepção ideológica, são igualmente filhas e originários de Deus, né? E, portanto, dotadas, em alguma medida, de uma certa dose de similitude. Essa separação, na qual os seres humanos possuem um tratamento diferenciado e são dotados de qualidades distintas, insisto, relativamente recente na nossa história. Esses seres humanos, na dogmática também, notadamente depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Burguesa, possuem uma outra característica, que é
uma compreensão da existência de uma dignidade mínima idêntica a todos. Né? Aqui também nós temos uma certa novidade. Basta lembrar que não era assim no nosso período da escravidão, basta lembrar que antes da Revolução Francesa nós não tínhamos essa mesma visão, e aqui a história já nos ensinou muito como sociedades se comportam com distinções estamentárias, né? Distinções em que os espaços entre os seres humanos não são passíveis de transposição. Então, existe uma determinada noção de ser humano. É um indivíduo, e esse indivíduo possui uma determinada dignidade, um conjunto de direitos mínimos, né, que a ele são atribuídos. O segundo pressuposto, como eu tinha dito, é o pressuposto de uma certa visão de igualdade. Tá? Perante o direito, ou perante a visão dogmática do direito, todos os seres humanos, né, e aqui a igualdade entra, dados determinados pressupostos, são dotados de autonomia. Né? Aqui existe uma certa equiparação, e aí, portanto, uma igualdade, uma certa equiparação dos membros de uma determinada sociedade civil, nos quais, na qual todos os seres humanos, dados determinados pressupostos, como eu disse antes, são dotados de autonomia. Esses pressupostos são historicamente contingentes. São historicamente contingentes. Eu lembro do voto censitário, em que é um voto que, diga-se de passagem, faz bastante sentido, ou as condições censitárias dentro de uma determinada sociedade, em que aquele, por exemplo, que tinha mais a perder, que eram os ricos, portanto, poderiam ter mais direitos do que outros, pois, afinal de contas, mais direitos de exercício, né? De exercício, por exemplo, do direito de voto, ou, eventualmente, de deliberações em determinadas instâncias da sociedade civil, simplesmente porque eles tinham mais a perder. Isso, num determinado momento, é completamente afastado da nossa sociedade, mas outros requisitos também são postos para essa autonomia. É o caso da esposa, é o caso da mulher. A mulher que casa até 1962, é bom lembrar, não tinha autonomia, né? A autonomia dela era a autonomia do marido. Somente se ela fosse viúva é que ela recuperava essa condição de autônoma. Em 1962, nós temos o Estatuto da Mulher Casada, que estabelece espaços de autonomia que esta mulher antigamente não tinha. Hoje, se nós olharmos o Estatuto da Mulher Casada, talvez nós nos espantemos por aquilo que é dito lá, mas nós não podemos esquecer que em 1962 aquele estatuto era libertário, ao contrário do que nós podemos identificar se ele fosse publicado hoje. Então, esses pressupostos da autonomia são, como eu disse, historicamente contingentes. Eles vão evoluindo ou involuindo, mas eles mudam conforme o tempo. E um exemplo disso, que nós podemos ver mais recentemente, é exatamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que também aumenta o âmbito, o espaço da autonomia de determinadas pessoas que, seja no Código Civil de 16, seja na primeira versão do Código Civil de 2002, não possuíam. Pois bem, então, primeiro, esses pressupostos são historicamente contingentes. As limitações da autonomia privada são fundamentalmente baseadas em dois pressupostos. Tem mais um, mas eu queria citar fundamentalmente dois. Primeiro, é uma noção protetiva da própria autonomia privada, né, caracterizada fundamentalmente pelas normas de invalidade, né? Então, a pessoa que declara algo, ela tem que efetivamente querer aquilo que declara, ela não pode ser coagida para aquilo, ela não pode estar em erro com relação àquilo, né? Então, elementos protetivos da própria noção de autonomia privada, né? Não pode estar fazendo algum tipo de simulação que possa prejudicar, eventualmente, um outro que não tem essa condição de conhecer as circunstâncias que estão introjetadas naquele negócio.
Então, de novo, noções protetivas da própria autonomia privada e normas de caráter particular para casos concretos, e aí, de novo, nós vamos ter situações contingentes, que pode ser para proteção de locatários, pode ser para proteção de, nos casos do Estatuto da Terra, por exemplo, em contratos de arrendamento, caso, enfim, de representantes comerciais que possuem um tratamento próprio. Nós vamos encontrar, então, estatutos específicos para determinados grupos, nos quais a ideia de proteção, e muitas vezes essa ideia de proteção vem ao lado de limitações à autonomia privada, são deliberadas, são decididas pelo legislador. Existe um outro grupo que eu disse que eu ia citar, e eu queria fazer essa distinção aqui, porque me parece importante, que são os bons costumes. Os bons costumes, tradicionalmente, são interpretados como limitadores da autonomia privada. E isso nós vamos encontrar em diversos países, né, os bons costumes como elemento de restrição ou de limitação da autonomia privada. No entanto, quando nós olhamos a aplicação prática dos bons costumes, notadamente nas sociedades mais contemporâneas, nós vamos ver que essa restrição, essa limitação na prática, não utilizada, né? Ou seja, muito embora nós tenhamos limitações protetivas da própria autonomia, limitações particulares deliberadas historicamente, especialmente pelo legislador, nós também temos os bons costumes como uma válvula de escape. No entanto, essa válvula é muito poucas vezes acionada. Eu disse que nós temos uma certa visão de ser humano, uma certa visão de igualdade, e nós temos também uma certa visão filosófica. Uma certa visão filosófica na medida em que há uma dada compreensão de que os seres humanos podem ser autônomos, né? Eles podem dar a si mesmos os seus próprios estatutos jurídicos, tá? Essa é uma determinada compreensão, nós podemos ter outras, nós podemos discutir isso, muito embora aqui o Cláudio seja muito mais habilitado do que eu, mas o fato é que nós temos que entender que esse estatuto que pode ser dado pelo indivíduo a si mesmo é entendido dentro dessa concepção que, na minha compreensão, faz parte constitutiva da dogmática, é entendido como um bem. Tá? A dogmática pressupõe que exista um determinado espaço dentro do qual cabe ao indivíduo deliberar sobre a sua própria vida. Qual é esse espaço pode ser discutível, mas que existe um espaço que é do indivíduo, que é constitutivo e que é bom, né? É constitutivo do próprio indivíduo, da própria compreensão de ser humano, né, do ponto de vista dogmático jurídico, e isso em alguma medida, inegável. Bom, diante disso, nós temos 2 pontos que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, é que essa estrutura mais geral é compartilhada por diversos países, né, dentro, pelo menos, da família romano-germânica, ainda que existam diversas dissintonias entre eles, ainda que existam diversas interpretações acerca desses elementos. E é exatamente por causa disso que, quando eu fiz a listagem daqueles 3 pressupostos, eu disse uma certa visão de ser humano, uma certa visão de igualdade, uma certa visão filosófica. Eu não estou dizendo, então, qual é a visão particular de cada um dos ordenamentos, mas, em alguma medida, a dogmática possui uma similitude básica acerca desses três pressupostos. Em segundo lugar, não se pode aceitar uma noção de autonomia privada exclusivamente como uma regra de competência atribuída pelo Estado aos indivíduos para que eles regulamentem ou organizem as suas próprias vidas. Tá? Se é verdade que a dogmática, e assim eu interpreto, a dogmática entende a autonomia privada como um bem, entende a autonomia privada como uma forma de realização, inclusive, do próprio ser humano que possui autonomia,
Então, pouco descritiva a compreensão de que nós estamos diante de uma hipótese exclusivamente limitada a uma regra de competência. É muito mais do que isso. A competência existe porque é reconhecido ao intérprete, é reconhecido ao indivíduo a possibilidade de determinar o seu próprio destino. Feitas essas considerações, eu queria tratar muito rapidamente de alguns dados relativos à aplicação desse fenômeno na autonomia privada. Aqui entram os ordenamentos concretos, mas eu não vou avaliar cada um dos ordenamentos. O que eu quero é citar alguns elementos que, em cada ordenamento, alguns elementos que são fundamentais para nós conseguirmos entender algumas dissintonias existentes entre eles. Aqui, em primeiro lugar, vigora um caráter que nós podemos dizer ideológico ou, eventualmente, sociológico, ou se nós quisermos, antropológico, que é uma certa visão da relação entre Estado e sociedade civil. Se nós quisermos utilizar uma outra expressão para isso, nós podemos dizer qual deles vem antes, né? Ou qual dele, quem vem antes, a sociedade civil ou o Estado. Isso é muito diferente nos diversos países, e eu vou dar 3 exemplos muito rápidos em 3 países de uma tradição federalista. Nos Estados Unidos, onde houve uma conquista da independência, nós temos uma visão que, fundamentalmente, a sociedade civil vem antes do Estado. Na Alemanha, onde o processo unificador se deu a partir de determinados reinos que possuíam muita autonomia, né, autonomia aqui pública, não autonomia privada, nós vamos ter também características muito particulares no sentido de ver o indivíduo ou a sociedade antes do Estado. O Estado serve para proteger essa sociedade, não vice-versa. E no Brasil, com muita frequência, um país em que primeiro chegou a corte, em que primeiro chegou o Estado, e a partir da chegada do Estado nós temos a formação da sociedade civil, né? Tradicionalmente, nós vemos o Estado com mais força do que a sociedade civil. Então, muitas vezes, o papel do Estado, como, por exemplo, um agente interventor na autonomia privada, faz com que nós tenhamos mais facilidade do efeito interventivo e do efeito limitativo. Se nós olharmos, além disso, o segundo ponto sobre a aplicação do fenômeno diz respeito às condições efetivas de uma determinada sociedade civil para a aplicação da autonomia privada. Ou seja, tudo que eu falei até agora foi no campo das ideias. Mas quando nós aplicamos autonomia privada, nós aplicamos autonomia privada entre pessoas concretas, com situações concretas, com vidas concretas, com limitações específicas e assim sucessivamente. Aqui é o Jorge negociando com o Pedro, é a Isis negociando com o Cláudio, é o Cláudio negociando com o Pedro e assim sucessivamente. São pessoas concretas, com suas determinadas limitações e restrições. Essas circunstâncias também são relevantes para o nosso estudo com relação à autonomia privada, porque, com muita frequência, nós vemos práticas interventivas não legislativas, ou seja, eu disse antes que nós temos papéis da dogmática, nós temos papéis da doutrina, nós temos papel do legislador, nós temos papéis do juiz, e esses papéis, muitas vezes, se interconectam e se perdem nas suas distinções, né, se interpenetram e, portanto, geram um maior grau de complexidade, exatamente quando a sociedade é muito desigualitária e nós vamos encontrar estamentos não formais, mas estamentos econômicos ou estamentos sociais. Quando isso acontece, frequentemente há uma maior intervenção na autonomia privada, em especial em casos em que há uma maior necessidade de proteção. Sobre isso, evidentemente, nós podemos discutir um pouco mais, mas o que eu posso dizer para vocês é que, ainda em sociedades desiguais,
e ainda que nós tenhamos a necessidade de processos interventivos maiores, quanto mais desigual for essa sociedade, é importante não perder de vista de que isso não retira, em primeiro lugar, a relevância da autonomia privada e tampouco a necessidade de nós compreendermos os espaços da sua mais ampla legitimidade de atuação. Então, ainda que nós tenhamos, por causa disso, determinadas restrições, também é verdade que isso não afasta e não aniquila, e nem pode aniquilar a autonomia privada diante de outras concepções que ela traz consigo. Uma delas é a de que os seres humanos, por intermédio da autonomia privada, também se autorrealizam. E se nós matarmos a autonomia privada, nós não matamos exclusivamente só uma certa concepção de direito, mas nós também temos, talvez, mais dificuldades para nos autorrealizarmos. Então, diante disso, eu gostaria de encerrar aqui minha participação. Eu já passei muito mais do meu tempo e agradeço mais uma vez o convite. Espero ter sido um pouquinho, deixado um pouquinho claro, né, como eu disse para vocês, alguns pontos do índice que me parece relevante para a compreensão da autonomia privada. Muito obrigado. Perfeito, professor Jorge. Foi realmente de uma clareza. Aqui fomos hoje presenteados e presenteadas com duas falas e duas perspectivas, uma perspectiva mais filosófica, uma perspectiva mais dogmática, mas que nos proporcionaram compreender muito bem toda esse conceito e tudo que envolve a questão da autonomia privada. Acho de grande valia, porque é realmente um ponto relevantíssimo e fundamental para o direito privado, a compreensão dessa forma. Então, só agradecer. Mas antes da gente encerrar, eu poderia aqui falar várias coisas, e confesso que estou tentada aqui, gostaria de prorrogar esse nosso debate, com certeza, para muitos temas que fiquei aqui pensando e anotando, mas nós temos duas perguntas de nossos alunos que nos enviaram algumas perguntas sobre o tema, para que vocês pudessem aqui contribuir, né, apresentar um pouquinho as suas percepções a partir desses dois questionamentos. O primeiro deles questiona o seguinte: seria correto afirmar que impor limites à autonomia privada é o que assegura o pleno desenvolvimento da personalidade e o próprio exercício da autonomia? Pois, sem demarcações, a vontade passa a ser absoluta, prejudicando a parte mais débil da relação jurídica privada? Então, eu passo de imediato a palavra a vocês. Bom, a autonomia privada não ocorre sem limitação. É conceitualmente inviável nós cogitarmos de uma autonomia privada que não possua determinadas limitações. Na verdade, não me parece que exista nenhum teórico que tenha sido capaz de não estabelecer algum tipo de limitação, mesmo que limitações mínimas, a, por exemplo, liberdade de contratar ou a liberdade de formular pactos. Então, a nossa resposta, me parece, tem que ser dividida em dois. Primeiro, existem determinadas limitações, são essas limitações necessárias? Me parece que sim, e nós não temos como escapar delas, né? A segunda é quais são as limitações, né? E aqui a resposta me parece que ela necessariamente é concreta, né? Ela não pode ser dada. Claro que, desculpa, deixa eu só dar um passo para trás. Existem circunstâncias imanentes, como, por exemplo, aquelas hipóteses em que a própria autonomia privada deixa de ser possível, né? Então, quando deixar de ser possível, aqui eu tenho uma autolimitação conceitual da autonomia privada. Aqui, para dar um exemplo que é conhecido, a própria circunstância de se colocar como um escravo, né, ou de retirar a sua própria autonomia. Então, quando eu faço isso, provavelmente aqui eu ataco a autonomia de tal forma que eu não tenho condições de aceitar isso como uma própria regra autônoma. Mas, tirando circunstâncias em que são conceituais ou, como eu chamei antes, imanentes, o resto, os estatutos limitativos da autonomia privada devem ser dados a partir de determinados contextos que advêm, portanto, de interpretações constitucionais,
né, da legislação em particular e de uma compreensão também de sociedade, né? E aqui, salvo a hipótese de se dizer que são necessários determinados limites, né, muito mais longe do que isso nós não podemos chegar. Não sei, Cláudio, o que tu acha? Cara, não tem muito mais a adicionar, tem muito rapidamente. Então, eu concordo, eu subscrevo o que o Jorge falou. O que eu acho só é que também, só adicionando algo, é que tem dois tipos de problema com a vontade limitada, né? Um tem a ver com o outro. Então, o problema da minha vontade limitada, eu acho que essa era uma parte do ponto da pergunta, é que se eu tiver uma vontade limitada, eu puder encontrar com uma pessoa que tem menos poder do que eu para celebrar um contrato, eu vou acabar trabalhando numa mina de carvão por 18 horas por dia, eu como uma mulher grávida e tal. Então, a ideia, uma delas é a limitação para proteger o outro, né? Mas há também, eu acho que foi o exemplo da escravidão que o Jorge mencionou, há uma outra questão sobre a possibilidade de proteger o sujeito em relação ao seu próprio exercício da sua própria vontade, não? Então, o caso de se escravizar é um desses casos. O problema é a proteção do outro só, a proteção do sujeito mesmo, né, contra a possibilidade de se escravizar, se vender em escravidão. Se pensou, eu não lembro, não sei se você lembra desses casos, Jorge, um tempo atrás, houve uma série de casos na Europa, alguns na Alemanha, sobre sadomasoquismo e sobre a possibilidade de vender partes do teu corpo para que outras pessoas pudessem comer, canibais, etc. E parte da discussão é se, nessa situação, a autonomia, a vontade, não está machucando o outro, está machucando o próprio sujeito. Mas, nesses casos, também não haveria uma boa razão para limitar isso. A gente tem várias dessas limitações, não? Vocês não podem vender rins no Brasil, em nenhuma economia ocidental que eu saiba. A objetificação de uma parte do corpo da gente é possível, né? A gente pode doar sangue, por exemplo. Não? Então, mas não é sempre possível. Então, há uma questão sobre o paternalismo, sobre qual é a medida na qual o Estado pode... O Estado não, mas a comunidade política, representada pelo Estado, pode proteger a autonomia do sujeito, não só para proteger terceiros, para proteger o sujeito de si mesmo, não? E a gente tem uma série de limitações sobre isso, e o argumento sobre isso é... Então, a gente agora que defende a possibilidade de criação de um mercado de nenês, porque eles dizem, olha, a adoção é um procedimento muito ineficiente de encontrar bons pais para crianças. Então, o que a gente tem que fazer é criar um mercado de crianças. E as crianças vão ter um preço, e algumas pessoas querem ter filho, não tem muito dinheiro, vão pagar um preço menor e tal, mas as crianças todas vão ser adotadas de uma maneira muito mais eficiente. Eu acho isso um absurdo, pessoalmente, mas o ponto é que não existe uma solução incontroversa sobre qual o limite que eu devo dar à autonomia do sujeito em relação ao bem ou mal que ele possa trazer a si mesmo. É muito mais fácil encontrar limitações à autonomia do sujeito quando o outro vai sofrer, né? Quando o trabalhador, que vai ter completa liberdade para negociar o seu contrato de trabalho com um grande industrial, nós sabemos que se nós dermos a mesma liberdade para os dois, as relações de dominação entre os dois econômicas vão se perpetuar. É muito mais difícil pensar, eu acho, os casos em que eu limito a autonomia da vontade para proteger o próprio sujeito. É uma espécie de paternalismo, não? E acho mais difícil discutir isso, e de fato há muita discussão sobre isso. Reagan, como é que é o nome dela? Elizabeth Reagan? Ela escreveu um livro sobre isso, né? Contested Commodities, sobre algumas commodities que são tão próximas da pessoa que é uma discussão enorme sobre se devem ser commodities ou não, né? Se elas devem ser comodificadas ou não. Desculpa, eu falei demais. Obrigado. Não, mas me parece que a pergunta, quando refere à parte mais débil, né, é interessante porque a análise que o Cláudio fez é um pouquinho diferente, né? Porque ele tratou de situações em que há uma intervenção na liberdade, independentemente da existência de uma relação. Ou seja, nós não estamos pensando em alguém que vai perder se o outro tem numa relação, por exemplo, contratual, que o outro tem muito poder, né, e nós precisamos limitar esse poder,
né, o que acontece por hipótese com o Código de Defesa do Consumidor e relações de trabalho e assim sucessivamente, mas a preocupação que o Cláudio trouxe diz respeito a circunstâncias em que a própria liberdade do sujeito é restrita. E aqui o paternalismo, que é um termo que normalmente se critica, né? Ele é muito elucidativo disso, como, por exemplo, a necessidade que eu tenho de usar capacete, né, quando eu estou andando de moto, a necessidade que eu tenho de usar cinto de segurança, ainda que eu odeie usar cinto de segurança, a necessidade que eu eventualmente tenho de lavar as mãos quando eu entro num determinado ambiente, né? Então, essas restrições à liberdade são sempre, em alguma medida, necessárias, e aí a pergunta que se põe qual é o limite em que isso é aceitável, né? E eu acho que também essas respostas nós só podemos dar em sistemas concretos, né? Tá? Posso dizer mais ainda, Jorge? Não são em sistemas concretos, em problemas concretos. Eu não tenho certeza se há uma solução tamanho único para isso, né? Sobre os limites da intervenção do Estado, se é uma solução que eu posso, um conjunto de critérios que eu posso aplicar a qualquer problema. Porque há vários tipos de intervenção. Pensem, por exemplo, na taxação de certos produtos, como cigarros, não? O Estado está claramente intervindo na autonomia do sujeito, porque está taxando para evitar que o sujeito compre o cigarro, não é para ganhar dinheiro, né? O Estado, uma carteira de cigarros aqui no Reino Unido custa em torno de R$70, ou mais até, acho que agora uns R$80. O objetivo disso não é gerar receita, ao contrário, não gera receita nenhuma. O objetivo é que o sujeito não compre a carteira de cigarro. Então, é uma limitação, ele pode comprar, ele tem autonomia para fazer a compra, mas o Estado indiretamente... Então, há tipos diferentes de intervenção, formas, situações diferentes, aspectos diferentes da personalidade. Eu não acho que é uma solução que seja tamanho único, como se diz em inglês, one size fits all, né? Então, muda de sistema para sistema, mas também os problemas são problemas sobre os quais diferentes razões incidem. E o balanço das razões, se eu tenho diversas razões que incidem, pode mudar se eu tenho uma razãozinha a mais aqui ou a menos aqui, para um lado ou para o outro, não? O que no âmbito do paternalismo nós temos, assim, critérios, né, que nós podemos adotar para compreendê-lo. Um deles são situações em que a minha própria liberdade é limitada. E aqui, de novo, o exemplo do preço da carteira do cigarro significa se eu vou ter a possibilidade de comprar essa carteira ou não, considerando, por hipótese, qual é a renda mínima de uma determinada sociedade. Mas também, pegando o gancho do cigarro, eu também posso ter regras sobre fumar em restaurantes, né? Em que eu restringo a liberdade de uma determinada pessoa em benefício, seja ele teórico, seja ele verdadeiro, não interessa, mas a propósito de proteger a saúde de terceiros, né? Aqui também tem um processo intrincado da autonomia privada, porque frequentemente a liberdade é restringida em benefício de terceiros. E aqui, de novo, nós temos um problema que foi referido pelo Cláudio, né? Em que medida alguém que é um indivíduo posto numa determinada sociedade com uma certa, e aí foram as palavras dele, uma certa irresponsabilidade, e essa irresponsabilidade uma irresponsabilidade pública, né, pelos destinos da sociedade como um todo, pode ser ele determinado, pode ser a ele determinado que pense numa determinada circunstância, num terceiro, né? Esse embate, de fato, não me parece que seja possível de ser feito com clareza sempre, né? Mas esses embates, pelo menos do ponto de vista tipológico, nós temos condições de diferenciar. Um deles é a limitação da própria liberdade, um outro é a limitação da liberdade para fins de benefício de terceiros, um terceiro caso é uma limitação da liberdade quando ela tem uma aplicação no orçamento público, né? Quando, por hipótese, se eu restringo a liberdade de alguém, eu consigo, com isso, um orçamento público mais eficiente e distribuição de renda mais razoável, né? Tudo isso também diz respeito a uma própria, aí sim, né, uma própria concepção de sociedade, né? Qual é a sociedade que a própria sociedade quer para si? Perfeito.
Vocês trazem muito essa ideia, não existe uma fórmula pronta. Por isso que é importante a gente sempre ampliar o debate, poder conversar sobre as diversas perspectivas, para poder adaptá-las às situações concretas, aos problemas concretos, para que a gente possa construir de forma efetiva, né, toda a proteção e toda a efetivação desses direitos. E, por fim, uma última pergunta também muito importante, elaborada pelos nossos alunos, que foi: a vontade de um indivíduo pode se sobrepor ao Estado? Queres que eu comece, Jorge? Agora, vamos lá. Sim, o fato... De novo, eu acho que o problema de postular uma pergunta dessas em abstrato é que a resposta depende do problema. Então, por exemplo, pode a vontade do indivíduo se sobrepor à do Estado na hora de decidir com quem ele vai casar? Sim. Acho que ele pode se sobrepor à do Estado. Acho que o Estado não tem que dizer com quem eu vou casar. Pode a vontade do indivíduo se sobrepor à do Estado na hora de decidir quanto imposto vai pagar? Não. Você vai pagar imposto sobre cigarro, ou você não vai pagar imposto sobre cigarro? Não. Eu acho que um problema é que, às vezes, nós tendemos a pensar nesses problemas em termos muito gerais, em termos muito abstratos. E aí a solução passa a ser uma solução que intuitivamente não serve, porque se eu disser que o Estado se sobrepõe à vontade do indivíduo, vocês vão ver com uma série de exemplos para mim, dizendo, não, mas nesse caso aqui não pode, né? Eu digo, não pode. Se vocês disserem que o indivíduo deve sobrepor ao do Estado, vocês vão trazer vários exemplos, e eu vou dizer, não, realmente não pode. O problema é que eu estou cada vez mais convencido que a gente tem uma maneira muito generalista de pensar as coisas. Eu acho que a maneira normal de pensar as coisas, quando a gente está decidindo se a gente vai para a praia ou se não vai, ou se a gente vai fazer uma viagem ou não vai, ou se a gente vai ver um programa de televisão ou não, é muito mais natural e por alguma razão, quando a gente entra na academia, a gente esquece dessa maneira natural de tomar essas decisões. A gente tem razões que militam a favor e contra as coisas. E essas razões, elas são particulares para os casos, ou para grupos de casos. E muito raramente, às vezes sim, mas muito raramente esses grupos envolvem milhões de casos, com bilhões de pessoas. Então, muito mais frequentemente, a gente tem razões que... Então, pensem na maneira como vocês decidem se vão assistir um certo programa de televisão. Vocês pensam em razões a favor e contra. Vocês têm uma certa ideia do bem que vocês querem perseguir, entretenimento, ou talvez para vocês não seja nem entretenimento, seja um balanço de bens plurais. Eu quero me entreter, mas eu também quero ter um valor estético, que eu sou uma pessoa esteta, eu sou uma pessoa que não quero ver qualquer programa de televisão, quero ver uma coisa mais sofisticada. Também pode ser que você então pode ser que haja vários valores que vocês estão querendo contemplar, e vocês o que fazem é pensar em razões. Olha, esse programa aqui, ele parece ser super divertido, mas é meio sem substância. Esse outro aqui parece ser super bom. Substância enorme, mas muito chato. Esse outro aqui é um pouco... Então, a gente vê essas coisas à luz de uma série de razões. E essas razões, elas podem pender para um lado ou para o outro. Eu não acho que o fato de que há várias razões que se aplicam a um problema determinado implique nenhum tipo de relativismo. É perfeitamente compatível com o fato de dizer que há várias razões aplicáveis, mas que na combinação das razões, certas razões sobrepujam outras razões de maneira objetiva. São melhores que outras. Tá? Também é perfeitamente possível dizer isso e dizer que seres humanos não têm condições de ter completa, absoluta certeza sobre os seus julgamentos. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode para encontrar o que eu considero ser o que é objetivamente correto, no melhor balanço de razões. Mas às vezes a gente erra. Né? Então, subespécie humanitatis, a gente nunca pode dizer, não, achei a solução e é a solução, então, mas o que a gente está procurando é uma solução. Essa ideia que graça, porque o Jorge falou, desculpa, o Jorginho é como eu chamo ele desde os meus 10 anos de idade, mas essa coisa que o Jorge usou a palavra, como é que era? Na União Soviética, vigia, uma palavra bem sofisticada, maravilhosa. Estou usando aqui graça, para ficar no mesmo nível, né? Então, essa ideia que graça de que se há várias razões que se aplicam ao caso, cada um tem a sua verdade ou a sua razão, isso não pode estar bem, né? Porque o sujeito que disser, não, cada um tem sua verdade, cada um tem sua razão. Tudo bem, então torturar nenés. Não, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua razão. Discriminar contra negros. Não tem, está errado. Tem certas coisas que são objetivamente erradas. Isso não quer dizer que eu não possa estar eu errado. Talvez seja certo discriminar contra negros, mas convenhamos que vai ter que ser uma mudança radical da nossa concepção de moralidade, se isso fosse o caso, não?
Então, a minha ideia é basicamente isso. Não há uma coisa que seja one size fits all, um tamanho único para essa questão. Há uma questão de determinar quais são as razões que se aplicam àquele grupo de casos concretos. E essas razões, elas variam. Essa abertura, a sutileza das razões é uma coisa que está se perdendo, eu acho, às vezes, no discurso da razão prática, especificamente no discurso do direito. Essa capacidade de olhar para além da fórmula pronta, às vezes, me deixa preocupado. E o problema maior para mim é que depois a gente pega... Já estão obcecados com fórmulas prontas e depois o pessoal vai pegar a ideia de princípios. O princípio da igualdade, eles tratam isso como uma fórmula pronta, não como um conjunto de razões que podem ser utilizadas. Tratam como uma fórmula pronta. Então, toda essa... Eu estou falando demais, desculpa, mas toda essa excessiva liberdade que às vezes a gente vê, tanto a doutrina quanto a jurisprudência desenvolver a partir da noção de princípios, isso vem no mesmo vício mental. Eu preciso de uma solução genérica, e como a solução genérica é muito aberta, cabe no que eu quiser ali dentro. Eu não preciso dar conta de quais são as razões que efetivamente jurídicas, e às vezes, nas zonas de penumbra e tal, razões morais que efetivamente sustentam a minha decisão, o meu conselho para o meu cliente, etc. E isso me deixa profundamente deprimido. Vocês lembram, eu e o Jorge advogamos muito tempo juntos, né? Ainda somos parte do mesmo escritório. E eu posso dizer para vocês, com certeza, a coisa mais valiosa de um advogado é a capacidade de pensar sobre essas outras razões que não são, obviamente, presentes no caso concreto. É um exemplo que eu sempre uso de um ex-colega nosso, que depois de 10 horas discutindo um problema, um grupo de 2 escritórios diferentes, reunidos numa sala, desesperados para encontrar uma solução, ninguém encontrando solução, inclusive eu, ninguém encontrando solução nenhuma, esse sujeito chega, dá uma olhada no negócio, pensa, mas vem cá, não se aplicaria aqui a mesma lógica desse outro negócio aqui, lá das cautelares? E no momento que ele falou isso, os outros 9 advogados olharam para o outro pensando, claro, se essa razão se aplica, então se resolve o problema. E eu acho que a nossa incapacidade de pensar em termos mais particulares é que está nos deixando reféns, às vezes, do arbítrio e, às vezes, da prisão de achar uma solução fácil. Então, desculpa, essa é uma resposta muito longa para uma pergunta simples. A resposta simples para a pergunta simples é: eu não acho que há uma solução geral para esse problema. Eu acho que é uma série de soluções específicas para esse problema, dependendo do contexto. Isis, eu vou tentar ser... Eu falei demais, vou tentar ser mais breve aqui, mas eu vou voltar para a pergunta, que a vontade de um indivíduo pode se sobrepor ao Estado. Me parece que, ao invés de responder a pergunta, eu gostaria de falar sobre ela, né? Eu acho que mais importante do que a resposta é a própria pergunta. E ela concretiza aquilo que nós dissemos, me parece, até agora. Em outras palavras, pode se sobrepor a vontade individual, ou a posição, ou a manifestação individual pode se sobrepor ao Estado? Isso varia frequentemente conforme a compreensão que se tem tanto de indivíduo, quanto de sociedade, quanto de Estado. Vejam que um libertário vai sustentar que, salvo exceções, a vontade do indivíduo se sobrepõe à do Estado. Vejam que um socialista, tendencialmente, vai dizer rigorosamente o oposto, tá? E se nós quisermos encontrar uma resposta, seja ela certa ou errada, mas uma resposta a essa pergunta, nós precisamos de um determinado contexto, tá? No contexto, pelo menos dogmático, me parece que, em alguns momentos, nós vamos ter necessariamente a vontade individual sobrepujando a do Estado, e em outros casos, não. Dado o importante aqui, me parece, não é tanto saber quando que uma pode sobrepor a outra no sentido genérico, mas é identificar as situações específicas e concretas em que isso pode acontecer. E isso se dá em 2 sentidos. Quando eu tenho aquilo que é uma regra posta por alguém, né, especialmente uma regra pública ou pelo legislador. E, em segundo lugar,
quando eu tenho uma regra não posta, quer dizer, uma ausência de regra. Tá? Quando, com ausência de regra, eu consigo definir isso, tá? Uma regra específica para o caso concreto. E aqui me parece, Isis, que a resposta passa um pouco por dois espaços. Tá? É saber se nós estamos diante de um tema que não afeta terceiros de uma forma essencial, né? E, em segundo lugar, pensar aqui, sim, né, se existem determinados fatores que possam fazer com que a própria individualidade seja aniquilada pela ausência dessa decisão, tá? Então, existem aqui, nós não temos uma solução perfeita, mas pelo menos alguns critérios balizadores para justificar essa resposta, de novo, dentro de um contexto que, no meu caso, é um contexto dogmático, na hipótese em que não haja regra jurídica diretamente aplicável. Duas falas dos senhores me bateram muito quando vocês trazem essa ideia de que o professor Miquelon falou olhar para além das fórmulas prontas, e o professor Jorge traz agora que a importância de olhar para situações específicas e concretas, mas sempre dentro de um contexto. Não é de forma desregrada, não é de forma desconectada, mas sempre contextualizada. Eu acho isso muito importante e acho fundamental a gente poder ter esses espaços aqui. Eu agradeço novamente a participação dos professores, porque realmente hoje muitas reflexões e muitas questões emergem dessas falas, e a gente fica aqui, estou agradecida e contemplada e muito feliz por ter tido a oportunidade de ouvi-los, e agradeço mais uma vez, espero que a gente possa seguir essa conversa, que eu gostaria que a gente poderia ficar ouvindo essa conversa e ouvindo mais sobre esse tema durante muitas horas, mas que a gente possa ter a oportunidade de, em outros momentos, nos encontrarmos para seguir esse diálogo. Então, novamente, em nome aqui do Comunica Direito Privado, em nome do ciclo de palestras, eu agradeço muito a disponibilidade e o tempo dos senhores para tratar desse tema tão importante que é a da autonomia privada. Nós aqui agradecemos, Isis. Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de conversar contigo e com os teus alunos sobre isso. Infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente já estendeu ele demais, né? Espero ter uma outra oportunidade para nós conversarmos mais um pouquinho e trocarmos ideias sobre esses temas que são, enfim, não só fundamentais, como também faz a gente crescer bastante. Com certeza. Obrigado. Até a próxima. Após essas belíssimas falas, fique agora com os livros indicados como referência para aprofundar um pouco mais sobre o tema de hoje. Por hoje, ficamos por aqui, depois dessas falas tão qualificadas e instigantes. E você, já se inscreveu no canal? Então inscreva-se, participe. A sua participação neste projeto é muito importante. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão aqui no nosso vídeo. Mas também participe pelo nosso Instagram, @comunicadireitoprivado. E também, se quiser, através do nosso e-mail, comunicadireitoprivado@gmail.com. Abraços e até o próximo vídeo.